Gente, o nosso episódio do Pod Rondônia imperdível. Hoje ele foi com a psicóloga Ruth Cândido. É para você aprender aqui um pouco mais sobre terapia, também sobre esse assunto aí que tá todo mundo comentando, NR1. Você já sabe o que é NR1 e por que os empresários precisam se adequar ainda esse mês? Então não perde esse episódio do Pod Rondônia. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto Femar, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Rondônia. E hoje eu tô diferenciada, tá? Em dois sentidos. Hoje nós não estamos nos estúdios em Cacoal, hoje a gente está nos estúdios aqui em Porto Velho, Rondônia. Hoje eu estou gravando em local diferente, mas a gente segue o mesmo padrão aí, viu? E hoje, gente, olha, como eu falei, hoje a gente está diferenciado aqui em dois sentidos. Uma é que eu estou no estúdio diferente do que eu sempre gravo. E a outra razão é que hoje o episódio é muito especial para mim, porque além de receber uma profissional muito competente, ela também faz parte de verdade da minha história. Nós temos aí a honra e o privilégio de sermos filhas de Geraldo Cândido da Silva e também, em memória, Maria Eugênia da Silva. Nossa mãe aí maravilhosa, nos deixou o ano passado, mas com certeza também deixou para a gente um legado. Não é à toa que hoje estamos juntas aqui para um episódio de podcast, né? Então, Maria Eugênia fez história. E hoje, olha, a Ruth é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, com formação em neurociência aplicada, atuação na área de relacionamentos e também com foco em riscos psicossomáticos no ambiente de trabalho. Mas antes de tudo isso, ela é mulher, mãe, avó e alguém que construiu a própria trajetória com muita verdade, responsabilidade e propósito. Ela vem de uma base simples, filha de pedreiro e dona de casa, cresceu em uma família grande com 7 irmãos e desde cedo entendeu o valor do esforço, do estudo e da construção de um caminho diferente. Foi professora por muitos anos, já está aposentada pelo Estado, em processo de aposentadoria também pelo município, mas ao invés de encerrar um ciclo, ela decidiu recomeçar. E foi aí que a psicologia entrou na vida dela.
E isso não foi por acaso, mas foi com propósito. Hoje, ela ajuda pessoas a saírem do automático, entenderem seus padrões e construir uma vida com mais consciência e posicionamento. Então, hoje, aqui nos nossos estúdios, recebemos Ruth Cândido, psicóloga. Ruth, seja muito bem-vinda ao Pod Rondônia. Obrigada. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui hoje, meu primeiro podcast. Olha, mas que fico honra, feliz de gente, estar logo mim. em família. Que bom! E Ruth, você tem uma trajetória longa aí, como a gente falou, né, na educação. Mas eu quero realmente começar, Ruth, aí sabendo um pouco o que foi essa transição, né? E também saber um pouquinho de você. Eu falei aqui, né? Porque eu conheço, né? Tinha que falar, logo entregar o ouro. Mas, assim, a gente já começar falando um pouco dessa transição. Porque você era totalmente, né, da área da educação. E daí, como é que veio toda essa transição? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, eu comecei, né, há muito tempo, trabalhei 32 anos só no estado, como professora. E como professora mesmo, fiquei em torno de uns 15 anos, eu tive um problema na minha voz e eu precisei sair da educação, sair da sala de aula, mas permaneci trabalhando com outros trabalhos na educação, ligado a várias outras questões que ajudavam ali na escola, e no final acabei ficando na Secretaria de Educação. E eu sempre tive prazer em dar aula, gostava muito do que eu fazia, mas por o processo de necessitar sair por questões mesmo de saúde, eu fui para outros caminhos e como sempre uma vida mais agitada, trabalhando, né? Sempre trabalhei em mais de um local. E quando chegou a hora de chegar perto da aposentadoria, eu vi que eu ia me aposentar cedo, né? Me aposentei aos 52 anos. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Com certeza eu não ia conseguir ficar na cadeira da área, né? Balançando na cadeira da área. Então eu pensei, vou fazer alguma coisa. E eu escolhi, que eu já era uma área que eu já vinha olhando e que eu gostava. E eu fui para a psicologia por prazer mesmo, levando em consideração, principalmente, quando eu cheguei a primeira pergunta que tem quando chega na psicologia é qual o seu objetivo, o que você espera, né, do curso, e eu já tinha em mente que eu ia ajudar mulheres que tinham sobrecarga de trabalho, tá? Mulheres que, assim como eu, trabalhava mais do que em um local, exercia vários papéis, sendo mãe, dona de casa, mãe solo, e muitas questões, então eu já tinha esse cuidado com essa área e comecei mesmo, tanto com o meu TCC da faculdade foi sobre estresse feminino. E aí, dali para cá, eu fui trabalhando, né? E quando você entra na área clínica, que eu já sabia que eu queria ser psicóloga clínica, aí as coisas começam a tomar novos rumos também, né? Que você começa a chegar em outros caminhos, como hoje eu me especializei em relacionamento, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com relacionamentos na psicologia. Mas ela acabou me levando para esse lado, devido a chegar como eu atendia mulheres, várias mulheres também viam vítimas de relacionamentos abusivos. Então, eu acabei me especializando em relacionamento abusivo e depois fui para relacionamento geral e hoje eu trabalho com essa área de relacionamento, atendo casais. Então, esse é meu foco. Mas, Ruth, assim, ó, tem gente, né, que está nos acompanhando aí e às vezes as pessoas têm muitos problemas com essa questão de fazer uma transição, né? E você está falando aí, você veio de um caminho de longos anos e fez essa transição. Mas, assim, o porquê da psicologia e não outro caminho? Assim, o que te levou a escolher a psicologia? Então, a psicologia tinha muito a ver com essa questão da empatia mesmo. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gostava de uma certa atenção no que eu fazia, do que eu gostava de estar com as pessoas. E quando eu pensei assim, bom, já que algumas limitações não podia fazer, tipo assim, a atividade física muito forte, alguma coisa, então fui para a questão mesmo da psicologia. Foi uma forma de uma escolha e uma profissão que eu entendi que, enquanto eu estiver uma consciência, né, bem conscientemente, eu posso estar trabalhando hoje, né, e posso chegar aos meus 80 anos exercendo a mesma função. Então, até que eu consiga estar bem.
Então, Ruth, outra coisa também que eu queria saber é assim, ó, você fala muito sobre viver na prática, né? Aquilo que se aprende, que se entende, o que ensina ali. Você fala muito de viver isso, né? Na prática. Mas como a sua história de vida, ela influenciou de verdade no que você atua hoje? O que você poderia trazer para isso? Assim, a minha história influenciou na forma como eu atuo nas coisas hoje. Olha, vem desde uma base, né? Desde da infância, a sua base enquanto pessoa mesmo, os ensinamentos de casa, a sua base até mesmo ali no âmbito espiritual, alguma coisa, tudo participa e ajuda. Mas, à medida que eu fui estudando, já em sala de aula, quando eu dava aula, eu tinha um bom relacionamento com meus alunos, eu gostava de ouvir. Hoje, é tanto que com a psicologia, hoje até eu olho e falo, se eu tivesse, naquela época, a base que eu tenho hoje de conhecimento psicológico, talvez eu seria uma professora de mais excelência na época. Mas também foi esse olhar para as mulheres, esse olhar das mulheres que têm sobrecarga de trabalho mesmo, que fez mais eu optar por essa carreira. E como foi uma forma, foi tranquila, não foi com desespero, tipo assim, terminei a faculdade, quando eu terminei eu comecei a atuar lentamente, ainda com os 2 empregos, né, que eu trabalho na rede estadual, trabalhava na rede estadual, que eu me aposentei, e ainda tenho algumas horas no município. Então, foi uma forma feita de forma bem gradual, sem muita pressão, sem nada, entendendo que lá no futuro eu vou ser psicóloga, mas não tinha desespero para essa troca. Porque se você faz com muito desespero, você ainda fica mais sobrecarregada ainda. E, Ruth, você fala muito, né, sobre essa questão do olhar para as mulheres, né? Você faz um trabalho assim um pouco direcionado às mulheres. E você acredita que as mulheres, ao longo da vida, elas realmente acabam se anulando? E por que você acha que elas se anulam? Então, nós mulheres já viemos ao mundo com essa característica de cuidar, né? Nós temos, se for comparar entre uma mulher e um homem, nós temos essa habilidade maior do cuidado. Nascemos para cuidar, nós somos preparados até porque gerar um filho, cuidar dele quando criança, precisa ter um olhar. Tanto que nós temos a nossa atenção dividida, é muito melhor do que a dos homens, né? A gente consegue mexer numa panela e olhar se uma criança está caindo. Então, essa habilidade é nossa. Então, só que o grande problema é que a gente foi tomando aproveitando essa nossa habilidade, nós estamos puxando trabalhos para nós. Tá? Mesmo a sociedade, se a gente for olhar lá atrás, nos primórdios, as mulheres já tinham essa questão de trabalhar mais. Né, do que trabalhar com trabalhos mais pesados, buscar. Tem até uma frase de um dos filósofos que fala que lá na antiguidade, se não fossem as mulheres, o tear não trabalharia, quer dizer, a tecelagem da época já não trabalharia, já eram as mulheres que se empenhavam muito mais. E nós fomos indo com essa carga, e quando chegou aí, em torno dos anos 40 para cá, as mulheres decidiram entrar no mercado de trabalho. E quando elas decidiram, para elas começaram a falar que dava conta de tudo. Então, elas tinham que ser boa esposa, cuidar da casa, ter aquela submissão na época, que era uma submissão muito mais torturante, né, para a mulher, que ela tinha uma obrigação até, de repente, colocar a comida do prato para o marido, aquela coisa mais pesada. Então, a mulher tinha que dar conta em casa de todos aqueles padrões conservadores e tinha que ir para o mercado de trabalho. Isso fez com que ela ficasse sobrecarregada desde ali. E hoje, se a gente for analisar, nós nem precisamos mais disso. Mas daí nós criamos novas situações. Daí a gente quer ir para academia, nós vamos correr, nós fazemos novos cursos, queremos nos especializar, queremos ser boa mãe, boa esposa. E isso vai nos acumulando o trabalho, né? Então, por isso que nós precisamos olhar para nós hoje e tentar trabalhar e ver, será que eu preciso mesmo carregar toda essa carga? Sim. E, Ruth, assim, você fala muito aí sobre padrões, né? Padrões comportamentais, emocionais, né? A sobrecarga mesmo aí emocional. E hoje, assim, no seu consultório, quais são as principais dores, assim, que você identifica ali? O que mais chega no seu consultório hoje? As dores, assim. Sem dúvida, ainda é ansiedade. Não é à toa que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, a gente recebe muitas pessoas com essa demanda de ansiedade. A pessoa chega angustiada
por ela não ter clareza na sua rotina, não saber fazer um bom gerenciamento de tempo, né? Ela não trabalha bem com a parte do tempo e ela se sente sobrecarregada e ela chega ao consultório, a maioria das vezes, com sintomas muito fortes de ansiedade. Às vezes com taquicardia, muitos estão vindo de ir para a UPA constantemente, né? Pensando que vai morrer, mas estão tendo crises de ansiedade bem severas. É o maior número. E por outro lado, como eu trabalho com relacionamento, chega para mim também muito caso de relacionamentos abusivos. São as duas demandas mais... ou relacionamentos também, de outras formas. Eu atendo, por exemplo, mulheres ou homens que chegam para mim e falam, olha, eu quero arrumar um relacionamento e eu quero me organizar para eu ser assertivo no iniciar um relacionamento. E também eu trabalho com essa área. Sim. E assim, Ruth, o que é na prática, né? Porque eu, por exemplo, não entendo nada, né? Nessa área mesmo, assim, de falar, o psicólogo, mas tem vários tipos, né? De profissionais, né? Sim. E você, no caso, a sua especialidade é terapia cognitiva. É isso, né? É terapia cognitivo-comportamental. E o que isso é realmente na prática? Isso, a psicologia ela tem diversas abordagens, tá? Tem a abordagem mais igual a psicanálise, ela entra muito mais nessa questão de análise, né? E já tem a Gestalt, tem a comportamental e tem a terapia cognitivo-comportamental. O que a terapia cognitivo-comportamental ela enfatiza? Ela enfatiza a questão já é cognitivo, do pensamento. Nós entendemos que nós não sofremos pelos nossos problemas. Nós sofremos pela interpretação que eu dou para aquilo que eu vivo. Então, não é a situação em si que adoece uma pessoa. É tanto que você encontra 3, 4 pessoas passando por dificuldades muito parecidas e com sofrimentos diferentes. Então, a interpretação que eu dou para aquilo que eu estou vivendo, e isso tem muito a ver com o que nós trabalhamos muito com crenças, pensamentos automáticos, tem muito a ver com crenças, com algo que está depositado em mim. Então, eu faço a interpretação de acordo com aquilo que eu tenho como experiência e tenho armazenado em mim. Então, por isso que as pessoas, nós trabalhamos terapia cognitivo-comportamental. Nós focamos no pensamento, tá? Porém, como as pessoas têm mais dificuldade de perceber o pensamento, nós trabalhamos muito com emoção. Ensinar a pessoa a perceber qual a emoção que ela está vivenciando. E, a partir dali, ela fazer perguntas, tá? Para essa emoção, que é de onde vem. Digamos que se você estivesse falado comigo que você está com muita raiva. Raiva é uma emoção. Eu diria para você está com raiva de quê ou de quem? E as pessoas têm dificuldade de, né? Ou ela responsabiliza o outro, já fala porque o outro, porque o outro, porque o outro. Fala, tá, mas a raiva é sua. Por que você está com essa raiva? Aí, à medida que a pessoa vai entendendo, ela vai saber trabalhar essa raiva nela. Na terapia, nós ensinamos as pessoas a trabalhar, nomear e manejar regular essa emoção. Sim. E, Ruth, você acredita, assim, que realmente é possível mudar padrões ou a pessoa é assim mesmo? Com certeza, é possível mudar. Só que tem que ter um querer, né? Se a pessoa quer, eu costumo falar para os meus pacientes que 50% é comigo, 50% é com ele. Tá? Então, realmente tem como. É tanto que em qualquer abordagem da psicologia, independente, né, de qualquer uma que eu citei aqui, ela tem como padrão mudança de comportamento. O trabalho final é levar a pessoa a mudar o comportamento. Sim. E assim, em que momento identifica ali para a pessoa parar de tentar fazer sozinha e realmente procurar ajuda? Qual que seria esse momento? Então, as pessoas, muitas das vezes, elas vão para a clínica para desenvolvimento pessoal, ela mesmo conseguiu, né? Já está com meio caminho andado, que já chegou na consciência dela, eu preciso mudar, tem algo errado acontecendo comigo, e elas vão. Aí a gente vai trazer clareza para ela em tudo que está acontecendo na vida dela. Como eu falei, a gente vai ensinar ela a identificar a emoção dela, a perceber os pensamentos que ela tem, aprender a se autorregular, tirar aquela coisa da responsabilidade no outro e colocar uma autorresponsabilidade por tudo aquilo que eu vivo e sinto, é responsabilidade minha. Então, a pessoa começa, a partir dali, a fazer esse trabalho, tá? Ela não...
E outros chegam por crises, tá? Igual eu falei, uma pessoa com crise de ansiedade, com crise de pânico ou com depressão muito forte, muitas vezes ela vai levada pela família, outras vezes ela já vai porque realmente ela está se sentindo muito mal. Então, normalmente é isso. E relacionamentos, que a pessoa vai ali porque todo mundo sabe que a dor do relacionamento ela é meio específica, né? A pessoa ela consegue identificar de primeira por que eu estou sentindo isso. Daí ela já vai para tratar o relacionamento. Sim. E Ruth, hoje, assim, né? Além da clínica, você também atende hoje empresas, né? Sim. Mas, assim, falando aí da clínica, hoje, como que é o nome da sua clínica e fica onde? É Psicologia Clínica Evoluir. Ela fica na Rua Senador Álvaro Maia, 1995, no bairro São Cristóvão. E lá, né, é esse trabalho mais voltado para tudo isso que você realmente acabou de nos explicar. Mas gostaria de entender um pouco melhor com relação a esse trabalho, né, que você está fazendo para empresas. E é um trabalho hoje que todo mundo está comentando bastante, né, que é essa questão aí da norma da NR1. Né? E aí, então, gostaria que você também falasse um pouquinho para a gente sobre o que é essa NR1 e qual o trabalho de vocês nisso. Isso, conforme eu já havia falado, por nós sermos o país, né, que ocupamos de forma negativa, mas o primeiro lugar em ranking de ansiedade no mundo, né? Então há uma preocupação. E o Ministério do Trabalho passou a ter essa preocupação com isso. E somos também um dos povos trabalhador. O brasileiro é muito trabalhador. E nós passamos em torno de 8 a 10 horas trabalhando. Pelo menos envolvido com o trabalho. Tem gente que leva 1 hora para chegar no trabalho, mais 1 hora para voltar, fica ali 8 horas, né? Outros faz extras e fica um pouco mais. Então, por esse motivo, começou a pensar que precisa cuidar da saúde desse trabalhador. E hoje, a NR1, o que é a NR1? A NR1 é uma norma regulamentadora das instituições, né, tanto as empresas como instituições públicas. Ela dita como que tem que ser formado. Até então, a NR1 era mais voltada para riscos biológicos, químicos, tá? E também para questões de contaminações. Hoje, ela também abriu, em 2024, ela fez uma atualização dizendo que precisa também cuidar dos riscos psicossociais. E esses riscos, ele está ligado diretamente às questões emocionais da pessoa que trabalha. Então, a partir daí, ele começou a ter esse olhar. E agora, em maio, a partir do dia 26 de maio, isso vai se tornar lei. As empresas precisam se atualizar. A ideia aqui não é colocar pressão na empresa, tá? Mas é falar com a empresa. O nosso intuito, enquanto psicólogos que estamos agindo, né? A nossa empresa está trabalhando nessa área, é dizer para os empresários que isso é uma atualização para o bem da empresa. Porque uma empresa hoje, com os colaboradores organizados, sentindo bem naquele local, ele vai produzir muito mais e vai gerar muito mais lucro para essa empresa. A NR1 ela veio hoje dizendo que ela atualizou e o que ela mais exige é que não pode mais ter sobrecarga. Uma pessoa não pode se sentir sobrecarregada no trabalho, ter cargas maiores do que aquilo que ela dá conta. Ela também precisa ter uma boa comunicação nessa empresa. A pessoa precisa se sentir ser ouvido. Tá? Eu preciso ser ouvido onde eu estou trabalhando. Também ambiente organizacional adoecido, sabe? Com muita comunicação truncada, com muita pressão, com muito desorganização emocional, também leva a sofrimento. E a NR1 vem falando hoje que isso não pode mais acontecer. Ainda como é muito novo e muita gente falando, às vezes eu cheguei a atender empresas que fizeram entrevistas e perguntaram para mim, mas o que eu faço então para não trazer pessoas já adoecidas? Gente, nós somos o país mais ansioso do mundo. Não tem como eu falar que você não vai ter uma pessoa que tem crise de ansiedade ou que ela tem uma ansiedade. O que a empresa, e não é sobre isso que a norma vem falando. A norma vem falando que o ambiente aonde qualquer pessoa for trabalhar, ele não pode ser gatilho para adoecimento. Tá? Uma pessoa ela pode ter ansiedade, mas ao chegar no trabalho, se ela está num ambiente que ela sabe o que ela vai fazer, o ambiente é organizado, ela se sente respeitada naquele ambiente, não tem pressão, ela consegue sentir ela mesma ali, ter uma boa troca, essa pessoa não vai ter gatilho voltado para a empresa.
Não é o trabalho dela que é o motivo daquilo ali. Ela até pode ter as questões pessoais dela, pode até estar em tratamento, tá? Mas ela não vai ter problema focado dali. Então, o nosso trabalho hoje não pode ser um meio adoecedor. Então, não é voltado para a pessoa, é voltado para a empresa. Tá? É a empresa que precisa melhorar o ambiente. É mais ou menos como nós deixarmos a nossa casa acolhedora. Tá? Que é na nossa casa ter um ambiente de paz, um ambiente organizado, um ambiente onde cada um sabe exercer o seu papel dentro da casa. O que o Ministério do Trabalho está dizendo para as empresas também é isso. Você precisa ter isso. Tá? Então, quando vai fazer o trabalho, nós fazemos a gente faz primeiro uma identificação. A nossa empresa, hoje a Psicologia Clínica Evoluir, ela faz uma identificação com as empresas. Ela chega lá e identifica por meio de questionário. Nós mandamos um questionário para os colaboradores, eles nos respondem. A partir dali, a gente faz um levantamento de dados, uma análise dos dados e entrega o resultado para a empresa, que é o documento que o Ministério do Trabalho vai exigir. A gente entrega aquele documento dizendo, sua empresa está assim. Tá? Aí pode ter. E é por setores, não é uma coisa que vai cuidar de cada indivíduo, é por setor. De repente, uma empresa que tem recepção. O setor da recepção normalmente sofre mais pressão do que os outros, né? Então, quer dizer, olha, na sua recepção está tendo muito gatilho para ansiedade, gatilho para angústia. Então, a sua recepção precisa ser cuidada. Então, ali foi feito um diagnóstico. A partir dali, nós temos, o nosso carro-chefe, é um programa de promoção de saúde que nós oferecemos. Aí nós vamos para a empresa e lá nós oferecemos trabalho com esse grupo. Nós pegamos, de repente, vou pegar como exemplo a recepção. Nós vamos trabalhar com essa recepção fazendo o quê? Roda de conversa, fazendo intervenção psicológica, onde o colaborador vai ter condição de falar sobre ele, conversar, tentar entender. Nós vamos ver o nível, ali naquele grupo a gente vai conseguir analisar o nível das pessoas que estão ali, se tem alguém realmente muito adoecido, a ponto de a gente falar, olha, essa aqui precisa de terapia individual, dessa pessoa vai precisar de procurar uma terapia individual, tá? Mas ali no setor ela vai aprender como se comunicar, como dizer não, como colocar um distanciamento saudável entre ela e o outro para ela não se agredir. Então, esse é o trabalho da psicologia dentro de uma empresa hoje. Muito bem. Mas aí, assim, Ruth, diante de tudo isso que você falou, né, é o melhor realmente dos mundos, né, chegando realmente aí dentro das empresas, mas como que os empresários estão realmente vendo isso hoje, né? Isso mais assim como custo ou investimento? E o que esse empresário ele pode vir a sofrer lá na frente se não se adequar agora? Então, aí divide, né? Aquele empresário que é preocupado com o bem-estar da empresa dele, ele nem chegou ainda, ele já está nos procurando. Porque ele ele entende que se os colaboradores dele estiverem bem, no caso, hoje nós prestamos serviço para a Giral, né? Para a empresa Giral, que trabalha com energia. Eles já nos procuraram antes da norma. Eles já estão se cuidando antes para que os colaboradores deles, eles acabam tendo essa saúde. Outros nos preocupam ou nos procuram e falam assim, quando chegar a hora, nós vamos trabalhar. Então, esse já é mais preocupado mais com a multa, tá? Porque, realmente, a partir do dia 26 de maio, se tiver alguma denúncia, alguma coisa, a pessoa realmente vai passar por essa questão. O Ministério... Aí uma empresa esse dia me fez uma pergunta assim, tá, Ruth, como que eu faço para não contratar uma pessoa adoecida? Foi uma das perguntas que vem. E outra, tipo assim, se tiver uma denúncia, aí eu como que eu vou resolver isso? Aí se eu não estiver, eu falei, então, se tiver a denúncia, além das questões do direito da pessoa, que vai ser julgado lá da forma jurídica, né? Mas também o Ministério vai procurar, o teu funcionário está alegando isso, que ele está, digamos, com pressão no trabalho. Mas como que você está lidando? E se a pessoa já tem já tem os riscos psicossociais dela todo organizado, já estão ali relatados, já tem um relatório de programa de continuidade dentro da empresa dela. Aí, com essa denúncia, ela consegue se resolver, né? Conversar e ver. Lógico, aí esse julgamento vai ser de acordo com o jurídico, mas ela está muito mais respaldada. Se ela não estiver, além dela ter o problema com o funcionário, ela vai ter o problema porque ela não está legalizada com a NR1. Tá? Então, seriam 2 problemas que ela teria ao mesmo tempo. Entendi. E Ruth, assim,
hoje, né, vocês, como você falou, já está realmente, né, atendendo, né, as Sim. empresas, né, uma empresa realmente grande mesmo aqui no estado, né, com posicionamento. Mas, e você também, independente da empresa, já há algum tempo aí de consultório. O que hoje você destacaria assim, o que mais te marcou em algum desses atendimentos? Olha, o trabalho clínico, ele é um trabalho que todos os dias é como você vê pequenos milagres, né? Você chega uma pessoa para você, digamos, completamente desorganizada, falando que não está conseguindo sair da cama, que não está conseguindo trabalhar, e com a vida social que já nem tem mais, você pergunta da vida social da pessoa, não tem. E você começa a trazer clareza para a pessoa, você vai conversando, você ensina para ela. eh, Algumas técnicas, né, para ela aprender a relaxar, de respiração, e vai cuidando dela ali, vai entendendo como ela funciona e trazendo clareza. Passa ali, de repente, 2, 3 meses, você vê aquela pessoa que chegou com o semblante caído, todo, né, triste, aquela pessoa já saindo, já postando, já vendo stories dela que ela está postando a uma vida social mais organizada, ela chegar e falar: olha, Ruth, eu achava que eu ia ter que pedir demissão porque eu não estava dando conta lá no meu trabalho e hoje eu estou dando conta. E isso é muito prazeroso, é uma das causas que a gente trabalha ali, que te gera prazer em ver essas melhoras. Assim como também mulheres com relacionamento abusivo, né? Que às vezes normalmente uma pessoa, quando ela sai de um relacionamento aí de 20 anos, 30 anos, onde ela era maltratada, machucada, essa pessoa está muito invalidada. Aí, aos poucos, ela depende muitas sessões, mas são muitas mesmo. Até um ano você passa ali ouvindo só a história do que o outro fazia com ela, do que fazia, meio como se ela ainda não existisse. Ela só fala. Aí passa um tempo, essa pessoa, a gente vai organizando ela aos poucos, aí passa um tempo, ela para de falar daquilo, ela começa a falar dela, das conquistas dela. Aí, de repente, você já vê essa pessoa ou entrando num grupo de corrida, né? Ou já fazendo qualquer trabalho, viajando. Você vê a aparência da pessoa, a autoimagem dela está bem organizada. Então, isso também são motivos muito gratificantes, que é muito comum. Isso é dos exemplos que eu estou dando na clínica, mas nós temos N exemplos na clínica. Isso aí você está falando de verdadeiras transformações, né? Sim. Mas, assim, diante dessas transformações, teve alguma, assim, que te emocionou muito? Que me emocionou muito. Olha, muitas já me emocionaram, hein? Por isso que eu falo, eu acho que talvez as que mais me emocionam são das mulheres com relacionamento abusivo. Porque quem vê elas chegando entende o quanto elas estão desconstruídas emocionalmente, sabe? Porque realmente seria assunto hoje para um outro podcast, falar de relacionamento abusivo, né? Mas uma pessoa que ela vivencia um relacionamento abusivo, ela tem uma dependência emocional já muito grande, né? Então ela esquece dela, tá? Ou ela é uma dependente, uma codependente, que faz com que ela se anule enquanto pessoa. E à medida que ela começa a se organizar, isso vai mudando a vida dela, né? E assim, o que muda na vida de uma pessoa que ela começa de verdade a se responsabilizar emocionalmente? Muda tudo, né? Uma pessoa que... A terapia, o caminho dela é esse. É tirar a pessoa daquele processo, daquele padrão de vitimismo, de autopiedade, aquele padrão de que a culpa é do outro, tá? Aí é lógico que de início você acolhe, você entende todas as situações e com o tempo você vai levando a pessoa para essa autorresponsabilidade. Tá? É igual, às vezes as pessoas falam para mim de questão da raiva, da tristeza, eu falo, então, a raiva é sua. Né? Eu brinco muito com meus pacientes falando, a raiva é sua. Então, o que você vai fazer com essa raiva? Tá? Então, de início, a pessoa demora até para compreender isso. Mas, com o passar do tempo, ela começa a entender por que eu estou dando tanto direito para o outro, para eu sentir tanta raiva. Porque sentir muita raiva do outro é eu dar direito para ele, né? Eu dar muito poder para essa pessoa na minha vida. Com o tempo, a pessoa vai entendendo isso e vai tirando nessa ideia, né? De ficar sempre responsabilizando o outro. O autoconhecimento, gente, ele leva você a uma nova vida, um novo jeito de viver. Uma pessoa que realmente ela conhece, e eu sempre comento com meus pacientes que para quem acredita em Deus, abaixo de Deus, a pessoa que mais tem que conhecer quem eu sou eu. Eu não posso colocar essa conta para o outro.
tá? Porque quando eu começo a conhecer quem eu sou, eu não vivo mais de crítica e não vivo mais de elogio. Eu gosto de elogio, eu entendo crítica, mas eu sei separar e entender quem eu sou, tá? Daí eu me autorresponsabilizo por tudo que eu sinto e tudo que eu vivo. Sim. E Ruth, você comentou também que hoje, né, nós vivemos em um país, né, que é considerado um dos maiores, assim, um dos países com mais ansiedade, né, no mundo. E você consegue identificar, assim, quais os principais gatilhos, o principal motivo disso? Então, uma questão que fica para as pessoas que sofrem, elas identificar os sintomas, tá? Uma ansiedade, ela se manifesta normalmente dando branco, com muita irritabilidade, alteração no sono, tá? A primeira coisa que a pessoa tem que cuidar é isso. Meu sono está alterado? Eu estou dormindo, demorando demais para pegar no sono? Estou acordando várias vezes no meio da noite? Ou não estou dormindo? Esse é um sinal. O meu apetite, tá? Aumentou muito ou diminuiu demais? Isso já é um sinal de que a minha saúde mental já está com problema, porque as mesmas vias que cuidam das nossas emoções, cuida do sono e cuida dessa questão do apetite, tá? Da fome. Então, é um sinal de alerta. Outra coisa, a ansiedade se manifesta para as pessoas, às vezes de forma diferente, mas os sintomas, na maioria das vezes, é o quê? Ataque cardíaco, mãos frias, tremores, diarreia repentina, dor no estômago, sensação de estranheza no ambiente. Então, se isso está começando a acontecer comigo, está na hora de eu começar já a buscar ajuda, a pedir ajuda. Principalmente que se já se passa ali 6 meses e eu estou sentindo isso. Então, eu já posso estar desencadeando um transtorno de ansiedade. É evidente que daí vem a hora que eu começo a analisar a frequência desses sintomas, vem a questão também do ambiente onde eu estou. Por isso que a questão das empresas hoje, tá? O ambiente aonde eu me encontro, ele pode ser muito adoecedor. Tá? Uma pessoa pode estar muito adoecida, já aconteceu, de chegar na clínica, pessoas completamente adoecidas, e o único fato de você, ela vai te contando, e você pedir para ela sair de um local e ir para o outro, tipo assim, mudar de casa, sair de um meio familiar adoecedor naquele momento, essa pessoa melhorou. Então, o ambiente onde eu estou introduzida também ele pode ser um gatilho muito forte para o adoecimento. Aí entra a questão da empresa, tá? Por que a empresa tem que ter um ambiente acolhedor? Porque um ambiente adoecedor, ele pode fazer com que uma pessoa passe a ter uma saúde mental debilitada, com sofrimento, com angústia, pode levar para uma depressão, para uma ansiedade, para uma crise de pânico. Sim, sim. E você também fala sobre responsabilidade emocional. E o que você acha que as pessoas ainda não conseguem compreender sobre responsabilidade emocional? Eu acredito que a questão, né, que o pessoal fala tanto de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é eu identificar. Nós não aprendemos a lidar com emoções. Nós misturamos as emoções e negamos elas. Eu faço trabalho em grupos, como eu falei, né, como eu trabalho com empresas, eu trabalho com grupos, e tem hora que eu coloco os emojis ali na frente e pergunto para a pessoa assim, qual é o lado bom de sentir raiva? As pessoas viram para mim, não tem lado bom para sentir raiva. Mas raiva é uma emoção que foi implantada em nós para eu ter sensação de que eu sou injustiçada. Então, sentir raiva é algo bom. Agora, quando eu começo eu começar a culpar todo mundo, eu começo a ter raiva de tudo. Tá? Então, a falta de desregulação emocional, é isso. É quando eu passo a usar aquilo que era para ser algo positivo para mim de uma forma igual à ansiedade. A ansiedade é uma emoção. Ela bem organizada é aquilo que me dá força para levantar, para trabalhar. Mas o que eu faço? Eu intensifico. Eu começo a viver só no futuro. Então, daí eu passo a ter um adoecimento. A minha ansiedade sai de ser algo bom e vai para o adoecimento. A mesma coisa é a raiva, é a tristeza. Quem já assistiu aquele filme Divertidamente sabe o que aconteceu com o personagem, principalmente o Divertidamente 1. A menina, ela negava a emoção da tristeza. Ela não queria ser triste por nada. Então, por ela não querer ser triste, é que ela gerou todo o problema que ela tinha. Então, nós precisamos perceber as nossas emoções e regular elas, aceitar que elas existem e eu regular cada uma delas, tá? Então, quando eu aprendo a dar nome para aquilo que eu estou sentindo, tem gente que está com raiva e fala que está com medo, tá?
Tem gente que não aceita sentir raiva. Então, primeiro eu identifico a emoção. Ninguém tem coragem, quase ninguém gosta de assumir que ele tem vergonha, que ele tem ciúmes, que ele tem inveja. Tudo isso são emoções, tá? E tudo isso ela vem, um ser humano vai sentir isso. Agora, o que eu faço com isso que eu estou sentindo, que é a diferença? E quando eu não dou conta de identificar, eu não dou conta de regular, aí para eu ter uma consciência, para agir de forma consciente, aí eu preciso procurar um psicólogo. Tá? Terapia é exatamente isso, para eu trazer clareza por aquilo que eu estou vivendo e não estou percebendo. Aqui na região norte, nós ainda temos alguns problemas com psicoterapia, né? As pessoas às vezes ainda têm a ideia de que psicoterapia é para pessoas que estão com insanidade mental, alguma coisa assim. Psicoterapia é para todo ser humano, tá? Em regiões mais como o sul. No sul é bem comum você encontrar pessoas que na planilha financeira dela já tem o valor reservado para a terapia dela, tá? Então, já aqui na região norte não tem. Então, essa falta de cuidado com a saúde mental faz com que a pessoa vai colocando tudo embaixo do tapete, e quando ela chega numa clínica, ela já chega completamente adoecida. Tá? Sim. Mas assim, Ruth, igual a gente está falando, né? Existe vários tipos realmente de demandas, né? E situações, né? Complexas como Sim. é, de fato, o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, também, você acha que existe aí um excesso hoje de vitimismo? Eu acredito que até o excesso de vitimismo já é o adoecimento, tá? É. Uma pessoa não é vítima porque eu sou saudável, agora eu resolvi. Uma pessoa que ela está muito no vitimismo é porque ela já está com adoecimento mental ou uma disfuncionalidade muito grande. Então, ela não é vítima porque ela quer. Ela está, de repente, achando, nós chamamos até de estratégia compensatória, né? Ela está tentando se compensar em alguma coisa. Então, ela fica ali responsabilizando o outro. Aí, quando vê, aparentemente, para quem é leigo, dá uma sensação de que, essa pessoa não quer nada com a vida. Ao contrário, essa pessoa está ali, ela está poliqueixosa, está reclamando, está culpando todo mundo, porque ela ainda não entendeu. Ela está realmente adoecida. E uma vez que ela vem para um tratamento, ela vai trazendo de volta esse conhecimento, o autoconhecimento, vai entendendo, vai descobrindo o que é dela, o que é do outro, devolvendo para o outro o que é do outro, ficando com aquilo que é dela e sabendo lidar com os conteúdos dela, ela sai desse processo de vitimismo. Então, ser vítima não é uma forma de eu responsabilizar o outro. O vitimismo também é um adoecimento. Sim. E assim, você vê da seguinte forma, o que é mais perigoso? É a pessoa, de repente, ela ignorar, né, que aquele problema existe, ou viver fugindo realmente das suas emoções ou da situação? O que é mais perigoso aí para a pessoa adoecer de verdade emocionalmente? Acho que as duas formas são bem prejudicial para a saúde, né? Porque as duas são estratégias que a pessoa desenvolveu para conseguir lidar com aquilo, tá? Então, eu nego o que eu estou sentindo, né? Ou, caso contrário, eu me isolo, tá? Então, quer dizer, todas as duas formas são bastante adoecedoras. Porque a melhor forma é eu fazer enfrentamento, eu enfrentar aquilo que eu estou vivendo. E eu estou triste, eu vou enfrentar isso, tá? Eu estou passando por um problema muito difícil de lidar, ao invés de eu correr dele, tá? Por que existe o vício, né? A maioria dos vícios foi que a pessoa resolveu tentar amortecer a sua dor em um vício. Aí aquele problema passou e ela ficou com um problema secundário que, de repente, ela vai caminhar com ele para o resto da vida. Tá? Então, são estratégias que a pessoa arruma. A fuga pode estar num vício, tá? Ou com a bebida, ou com o cigarro, ou com a droga. Tudo isso vem de fugas que as pessoas têm para não encarar os seus problemas, não encarar as suas dores. Então, ela arruma uma forma de amortecer. Sim. E, Ruth, nós já estamos aqui há quase uma hora, né? Falando. Mas, assim, falando em relação aí a empresários e futuro, né? Para a gente ir caminhando aí para o nosso encerramento aqui, eu gostaria que você falasse, né? Como que é a sua visão com relação a uma empresa que de verdade resolve, assim, apostar, né, ali e fazer isso tudo aqui que a gente estava falando para os seus colaboradores. O que pode mudar realmente na vida dessa empresa? Então, o que eu percebo, somente as empresas são mais comprometidas, né? Elas têm um valor, elas têm uma missão, né? Todos falam que tem uma missão.
ela tem uma necessidade de agregar socialmente. Né? Dificilmente você não vê um empresário que não está, né, na questão dele ali, tentar agregar socialmente, fazer alguma coisa para a sociedade, proporcionar mão de obra, né, para ter mais pessoas trabalhando ali. E, então, essa pessoa que ela tem essa missão, ela realmente olhar se ela está fazendo jus a isso. E fazer jus a isso, de repente, é cuidar desse ambiente. Então, se eu tenho essa missão, eu tenho isso, então, quer dizer, eu preciso hoje deixar esse ambiente acolhedor. Nós temos ainda um pouco de visão da escravidão, que eu falo. Né? Porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas, o que elas fazem? Lá antigamente, nós viemos dessa, querendo ou não, nossas culturas estão arraigadas em nós. Né? Lá bem atrás, o que acontece? Né? As pessoas eram escravas, trabalhavam porque era obrigado, então eu trabalhava porque senão eu ia sofrer consequências severas. O outro me obrigava a fazer. Hoje não tem mais isso, mas ainda existe uma visão ainda, falando bem a grosso modo, mas existe uma visão de quem está empregando está fazendo favor para o outro. E quem está sendo empregado, tipo assim, ele está ali, mas meio que sentindo como se ele estivesse sendo, estou ali obrigado porque eu preciso do salário. E a ideia é existir uma troca, né? Eu vendo a minha hora e eu tenho que vender essa minha hora com prazer e não com raiva. Eu tenho que vender essa minha hora. Se eu vendi 8 horas do meu trabalho para uma empresa, eu tenho que sentir satisfação em estar vendendo aquilo ali. E o outro comprou a minha hora, ele não está fazendo um favor para mim, está tendo uma troca. Sabe? Então, a ideia é acabar com essa questão muito pesada em você é o meu funcionário, você é o meu funcionário no sentido, você tem que seguir todas as minhas ordens. É evidente que dentro da empresa tem a hierarquia, tem as funções específicas. Quando eu sou contratada por uma empresa, eu tenho a função específica. Mas o que precisa tirar é essa ideia de que eu estou aqui meio que na marra, mais preocupado com o meu salário do que em colaborar e fazer as coisas acontecer dentro dessa empresa. E, por outro lado, também, eu estou fazendo o favor de te empregar. Então, se isso acabar, tá? Já vai, né? Se a gente conseguir levar um pouquinho disso para as empresas, a gente já vai mudar esse ambiente. Aí o colaborador vai de forma entregar o trabalho dele com mais prazer. E, por outro lado, a empresa vai deixar esse ambiente cada vez mais agradável. Entrar na empresa, se a gente analisar, eu acho que quem está me ouvindo, a maioria sabe que quando a gente está com um problema no trabalho, eu acho que todo mundo que é empregado já sabe, passou por isso, quando a gente acorda de manhã, sabendo que a gente vai para lá, o coração já aperta, tá? E quando a gente vai estar num lugar que tem pressão, que tem dor. E o ideal para a empresa é ela tirar essa visão, que o empregado levanta para trabalhar, ele sabe que ele tem ali 8 horas pela frente, mas que ele tem prazer, que ele sabe que lá é um ambiente acolhedor para ele exercer a função dele. Essa é a maior missão hoje da Clínica Psicologia, da Psicologia Clínica Evoluir, que é a nossa empresa, é levar essa leveza para a empresa. Que a empresa tire essa ideia apenas de pensar na multa, mas entender que eu preciso ter um ambiente acolhedor para ajudar os meus colaboradores. Então, assim, para você, produtividade e saúde mental realmente elas andam juntas, né? Sim. E qual a mensagem que você deixa aí para os empresários de Rondônia? A mensagem que eu deixo a todo empresário é que busque realmente esse cuidado, tá? Cuidado com a sua empresa, cuidado com o social, o psicossocial da sua empresa, que tenha um ambiente acolhedor, que o seu colaborador sinta prazer de estar lá e não sinta angústia, tá? Que essa questão da sobrecarga mesmo, né? Precisa ter carga suportável para uma pessoa exercer uma comunicação agradável, um ambiente emocional, tá? Um ambiente social ali onde as emoções consigam ficar reguladas. Essa é a mensagem. E que, se precisar, nos procure, que nós estamos prontas, né? Nós somos um grupo de psicólogos, todas nós que atuamos somos psicólogas, né? Hoje está à frente eu, a Thaís e a Isabel, mas nós temos outros psicólogos, nunca vamos sem psicólogos para o setor, e nós ainda comparando, eu sei que a NR1 hoje ela deu abertura para outras pessoas exercer, mas nós ainda somos o top 1 para cuidar da saúde mental, porque nós realmente estudamos, falamos e vivemos isso o tempo todo. Sim. Mas, Ruth, assim, a gente falou, né, aí com relação à NR1, às empresas, né, mas saúde mental como um todo, né, que
todas as pessoas, né, realmente precisa. Qual a mensagem assim que você gostaria que, independente das empresas, as pessoas realmente levassem desse episódio? Você hoje como profissional dessa área de saúde mental. Eu diria a todos para se priorizar. Tá? Nós temos uma fala que a gente fala, um pouco de egoísmo não faz mal para ninguém. Tá? Às vezes nós precisamos ser um pouco egoísta no sentido de cuidar um pouco mais para nós. Olhar, antes de eu ser a Ruth, tá? Antes de eu ser a Ruth, psicóloga, professora, mãe, como eu falei, né? Sou mãe de 2 filhas, esposa. Antes de tudo isso, eu era a Ruth. E às vezes os papéis que nós exercemos fazem com que nós nos perdemos no caminho. E essa perda dos papéis, se eu perco a minha individualidade, a minha singularidade, em qualquer lugar que eu estou, eu tenho uma tendência a adoecer. Então, seria muito mais, volta para você, cuida da sua vida, se alimente bem, durma bem, faça atividade física, se respeita. Se você tem dificuldade de se posicionar, de saber dizer não na hora certa, com assertividade, procura uma terapia. Procura um psicólogo mais próximo de você, no seu plano de saúde, ou até mesmo nas clínicas que oferecem psicologia, tem lá a clínica escola. Procura um meio para você se tratar, se conhecer, que à medida que você se conhecer, você vai saber se posicionar. E quando você saber se posicionar, você vai viver um mundo com mais tranquilidade, com menos acusações em relação a si mesmo e ao outro. Legal. Não, gente, ela falou aqui, ó, sou psicóloga, sou mãe de 2 filhas, e eu já estava esperando ela falar que era avó da Cecília. A avó da Cecília. É meu maior orgulho hoje ser vó da Cecília. Mas olha, eu tenho certeza que esse é um episódio realmente que vai ajudar as pessoas, sem nenhuma dúvida. Ruth, muito obrigada mesmo. Foi uma honra te receber aqui no Pod Rondônia. E foi uma honra estar aqui. Fico super feliz de estar aqui com você hoje, falar um pouco do nosso trabalho, e espero que a gente realmente continue fazendo, e deixo bem claro para passar o nosso Instagram, vai ser colocado, né? Sim, a gente vai colocar, né, os QR Code certinho, mas pode falar com certeza onde as pessoas podem encontrar vocês. Que é Psicologia Clínica Evoluir. Se você entrar lá, você vai encontrar, tá? E para encontrar o nosso trabalho, ver algumas coisas, alguns trabalhos, né? Nós já deixamos postado lá algumas empresas que nós já atuamos. Você vai ver como que nós fazemos o trabalho, e tem sido muito bem aceito. Isso aí, gente. E olha, a gente vai ficando por aqui, mas olha, saúde mental, gente, não é frescura, né? Como tanta gente ainda tem esse conceito absurdo, né, gente? É vida, é posicionamento, é viver melhor, é tudo de bom. Com certeza eu também aconselho, igual ela falou, ó, além de você procurar essa questão da saúde mental, também procurar a se movimentar, que esse é o meu lema também. E a gente fica por aqui, uma honra ter todos vocês aqui sempre, e eu volto a semana que vem com muito mais. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uni Internet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance.
além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar.